Imagine descobrir em plena noite de música e romance que sua vida perfeita era, na verdade, uma mentira construída sob aplausos e luzes piscantes. Foi exatamente isso que aconteceu com Megan Byron, esposa do bilionário Andrew Cabonte, durante um show do Coldplay em Los Angeles. Em meio a milhares de pessoas, ela flagrou o marido, até então símbolo de inovação e sucesso no Vale do Silício, beijando sua assistente Christine Cabot diante de câmeras e celulares erguidos como testemunhas de uma implosão pública sem precedentes. O vídeo viralizou em questão de horas, transformando um simples momento íntimo em um escândalo global que colocou em xeque não apenas o casamento de 17 anos, mas também o império corporativo que Cabonte havia construído. O que ninguém esperava era que o próprio Andrew reagisse de forma ainda mais explosiva, expondo segredos que envolvem acusações de manipulação, uso indevido de recursos empresariais, favoritismo dentro da companhia e uma guerra silenciosa por poder que agora ameaça destruir fortunas e reputações. Prepare-se, porque esta história vai muito além de uma traição comum. Vamos revelar como a amante se tornou peça-chave em decisões milionárias, como investidores reagiram ao ver seus lucros despencarem e por que Megan, em silêncio, se transformou em símbolo de dignidade e vingança calculada. Se você gosta de conteúdos que expõem as verdades ocultas por trás do glamour, inscreva-se no canal agora e ative o sininho, porque sua inscrição é o que faz o YouTube recomendar este vídeo para mais pessoas e permite que a gente continue trazendo histórias que ninguém mais tem coragem de contar. Se puder apoiar ainda mais nosso trabalho, envie um super thanks e ajude a manter este conteúdo vivo. Se não puder, deixe um comentário contando qual parte desta história mais te chocou, porque sua opinião é o que mantém esta comunidade ativa. E assista até o final, porque a última revelação sobre o que Megan descobriu nos bastidores vai mudar completamente a maneira como você enxerga esse escândalo. O episódio que ficou conhecido como Flagra Público e sua consequente viralização começou em um ambiente inesperado e que, ironicamente, parecia projetado para celebrar a união e o romantismo. O show do Coldplay em Los Angeles reunia milhares de pessoas sob luzes piscantes que acompanhavam o ritmo da música Fix You, criando um clima mágico e íntimo para casais e fãs que buscavam um momento de conexão emocional. Entre a multidão estava Megan Byron, esposa do bilionário Andy Byron, um nome consolidado no Vale do Silício como símbolo de sucesso e inovação tecnológica. O que deveria ter sido uma noite de reencontro para o casal acabou se transformando no momento mais devastador da vida de Megan. Enquanto olhava para o palco, ela se deparou com uma cena que mudaria tudo. Andy estava abraçado e beijando Christine Cabot, sua assistente executiva, à vista de todos. A reação de Megan não foi de lágrimas silenciosas, mas de um grito de choque que se sobrepôs à música e chamou a atenção imediata de quem estava ao redor. Em questão de segundos, celulares foram erguidos, gravando não apenas o beijo, mas também o momento exato em que a esposa traída percebeu a cena. A velocidade com que essas imagens se espalharam foi proporcional ao impacto que provocaram. Em menos de 24 horas, o vídeo estava em todas as redes sociais, do Twitter ao TikTok, acompanhado de legendas indignadas e comentários sarcásticos. A audiência reagiu de forma avassaladora, transformando a intimidade destruída de Megan em entretenimento público. O fato de a cena ter ocorrido em um evento com milhares de testemunhas reforçou a sensação de humilhação coletiva. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Megan ou Andy passaram a opinar sobre sua vida privada, especulando sobre o casamento, as motivações da traição e até mesmo sobre a personalidade de cada um. O impacto emocional para Megan foi agravado pelo contexto. O show era parte de um plano pessoal seu para tentar reaproximar o casal, algo que ninguém sabia na época e que só viria à tona semanas depois. Essa informação, quando revelada, aumentou a empatia do público por ela, pois mostrava que a esposa havia feito um último esforço para salvar a relação justamente na noite em que foi exposta. A viralização não se limitou a compartilhamentos casuais. Em poucas horas, o vídeo havia se tornado meme, material para sátiras e análises em programas de TV e canais de opinião na internet. A imagem do beijo sob as luzes do estádio se transformou em símbolo de traição moderna, comentada por influenciadores e até especialistas em comportamento, que discutiam a falta de privacidade e a crueldade das redes sociais na maneira como lidam com tragédias pessoais. A magnitude do escândalo atingiu um nível corporativo quando veículos econômicos começaram a noticiar o caso. Andy não era apenas um homem casado, mas o rosto de uma das empresas mais promissoras do setor de tecnologia,
voltada justamente para soluções de segurança e privacidade digital. A contradição entre a imagem profissional que ele vendia e a exposição pública que protagonizava aumentou a repercussão, levantando questionamentos éticos e até mesmo suspeitas de que recursos da empresa pudessem ter sido usados para sustentar o relacionamento com Christine. Outro aspecto que potencializou a viralização foi o perfil da amante. Christine Cabot não era uma desconhecida, mas uma figura próxima, jovem e ambiciosa, que trabalhava diretamente com Andy e participava de reuniões estratégicas. Isso alimentou teorias e narrativas que iam muito além do romance, levantando hipóteses de favorecimento profissional e conflitos de interesse dentro da empresa. À medida que novas informações surgiam, o vídeo original ganhava camadas de interpretação, deixando de ser apenas o registro de uma traição para se tornar peça central de um quebra-cabeça maior que envolvia poder, dinheiro e reputações cuidadosamente construídas. A reação popular foi intensa e dividida. A divisão da opinião pública em torno do escândalo envolvendo Andy Byron, Meghan Byron e Christine Cabot se tornou um fenômeno social que revelou muito mais do que apenas a reação a um caso de infidelidade. Desde o momento em que o vídeo do beijo foi compartilhado nas redes, a velocidade com que as pessoas tomaram partido mostrou como a sociedade atual se move por narrativas, símbolos e identificações pessoais. A cena que inicialmente causou choque rapidamente se transformou em combustível para debates acalorados que extrapolaram o universo do casal e atingiram discussões sobre moralidade, poder e até desigualdade de gênero. O público se fragmentou em dois grandes grupos. De um lado, estavam aqueles que se posicionaram imediatamente ao lado de Meghan, vendo nela uma mulher traída de maneira cruel e injusta, exposta diante de milhares de pessoas sem qualquer chance de se proteger do julgamento coletivo. Para esse grupo, a imagem de Meghan silenciosa e digna diante do caos representava força e resiliência, despertando empatia e criando uma onda de apoio que se manifestou por meio de hashtags, mensagens de solidariedade e campanhas espontâneas que pediam respeito à sua privacidade. Do outro lado, surgiu uma minoria barulhenta que relativizava o episódio, defendendo Andy com o argumento de que casamentos longos enfrentam crises e de que o público não conhecia os bastidores do relacionamento para julgar com tanta veemência. Alguns chegaram a afirmar que Meghan poderia ter usado a exposição como estratégia de vingança, insinuando que o vídeo havia sido divulgado intencionalmente para destruir a imagem do marido. Essa linha de pensamento foi alimentada pelas declarações posteriores do próprio Andy, que tentou inverter a narrativa ao acusar a ex-esposa de manipulação. Essa polarização ganhou força nas redes sociais, onde cada novo detalhe revelado se transformava em munição para um lado ou para o outro. A batalha virtual se intensificou a ponto de criar uma espécie de torcida organizada, com memes, vídeos de opinião e análises comportamentais de cada gesto dos envolvidos. Comentários sobre o olhar de Meghan, o tom de voz de Andy ou as expressões de Christine eram destrinchados em busca de sinais que pudessem comprovar quem estava dizendo a verdade e quem merecia ser condenado. Essa disputa emocional revelou um fenômeno curioso. Muitas pessoas projetaram no caso suas próprias experiências pessoais. Mulheres que haviam passado por traições viam em Meghan um espelho de suas dores e se engajavam ativamente na sua defesa. Homens que já haviam vivido separações conturbadas se identificavam com a sensação de julgamento público que Andy dizia sofrer e tentavam humanizá-lo, ainda que de maneira impopular. A repercussão se ampliou quando influenciadores digitais, jornalistas e celebridades começaram a opinar. Cada um oferecia uma leitura diferente sobre a cena, desde análises feministas que apontavam para o padrão histórico de culpabilização da mulher até visões mais pragmáticas que destacavam o impacto financeiro e corporativo da exposição. Essa multiplicidade de interpretações ajudou a manter o caso em alta por semanas, já que cada nova fala reacendia discussões que pareciam nunca terminar. Outro aspecto marcante da divisão pública foi a maneira como a imprensa tratou o escândalo. Veículos de fofoca se concentraram nos detalhes íntimos e no drama conjugal, explorando fotos antigas do casal e especulações sobre a amante. Já a mídia especializada em negócios e tecnologia abordou a crise sob o ponto de vista corporativo, questionando como a vida pessoal do CEO poderia afetar o valor de mercado da empresa e a confiança de investidores. Essa dualidade no tratamento midiático criou uma sobreposição de narrativas que tornava impossível separar o homem público do homem privado. Enquanto isso, a própria Christine Cabot, que no início parecia apenas coadjuvante, tornou-se alvo de ataques ferozes. Comentários agressivos sobre sua aparência,
sua ambição e sua conduta profissional se espalharam rapidamente, revelando o quão cruel e misógino pode ser o julgamento online. A resposta polêmica de Andy Byron ao escândalo que abalou não apenas sua vida pessoal, mas também sua carreira e a reputação de sua empresa, se transformou em um dos momentos mais comentados de toda a saga. Quando o vídeo do beijo com Christian Cabot já havia se espalhado para além das redes sociais e chegado a noticiários televisivos e portais de economia, havia uma expectativa generalizada de que Andy adotaria uma postura conciliadora e discreta, buscando reparar parte do dano causado. No entanto, sua escolha foi completamente oposta. Em vez de se esconder do escrutínio público, ele decidiu enfrentar a crise de maneira aberta e calculada, mas seu discurso não produziu o efeito esperado. A primeira manifestação de Andy ocorreu por meio de uma carta aberta publicada em seu perfil profissional e distribuída à imprensa, onde ele afirmava que o casamento com Meghan já estava em crise há muito tempo e que o relacionamento com Christian teria começado apenas após um rompimento emocional definitivo com a esposa. Essa justificativa foi rapidamente vista como uma tentativa de amenizar a gravidade da traição aos olhos do público, mas o tom usado na carta gerou ainda mais indignação. Em vez de demonstrar empatia pela dor de Meghan, Andy parecia adotar uma postura de vítima, insinuando que sua busca por felicidade pessoal justificava a ruptura pública e dolorosa que ele havia causado. O ponto mais controverso, porém, veio alguns dias depois, quando Andy participou de uma entrevista exclusiva para um canal de televisão. A expectativa era de um pedido de desculpas mais humano e direto, mas o que se viu foi um homem visivelmente abalado, porém defensivo, tentando reescrever a narrativa a seu favor. Durante a conversa, Andy fez acusações inesperadas contra Meghan, alegando que ela havia armado uma espécie de emboscada para flagrá-lo no show, sabendo que ele estaria com Christian e aproveitando a oportunidade para expô-lo diante de milhares de pessoas. Segundo ele, o vazamento do vídeo não foi um acidente, mas parte de um plano calculado para destruí-lo publicamente e minar sua posição como CEO. Essas declarações dividiram ainda mais a opinião pública e acenderam um debate sobre até que ponto ele estava tentando manipular os fatos para se vitimizar. Especialistas em comunicação corporativa analisaram a entrevista e destacaram que a estratégia de Andy parecia baseada em desviar a atenção da traição em si e reposicionar Meghan como antagonista da história. Ao acusá-la de vingança e frieza, ele buscava criar uma zona de ambiguidade moral que diminuísse a empatia do público por ela e enfraquecesse o apoio massivo que ela vinha recebendo. No entanto, o efeito foi contrário. A tentativa de inverter a narrativa acabou reforçando a imagem negativa de Andy, que passou a ser visto como alguém incapaz de assumir responsabilidade por seus próprios atos. O impacto da entrevista foi imediato. Redes sociais se inundaram de críticas à postura do executivo, que passou a ser comparado a outros escândalos de figuras públicas que tentaram culpar terceiros para escapar de consequências. Memes e comentários irônicos destacavam a contradição entre sua função como líder de uma empresa que pregava ética e segurança e seu comportamento pessoal exposto de maneira tão controversa. Além disso, o tom frio com que Andy falou de Meghan, referindo-se ao fim do casamento como um processo já inevitável e minimizando a dor causada pela exposição, gerou repulsa até mesmo entre alguns que antes se mantinham neutros no caso. Outro ponto que incendiou o debate foi a forma como Andy descreveu Christian Cabot durante a entrevista. Ele se referiu a ela como alguém que o fazia se sentir vivo novamente, uma frase que muitos interpretaram como um desrespeito ainda maior a Meghan, já que soava como uma justificativa romântica para uma situação profundamente dolorosa. Essa escolha de palavras transformou Christian em alvo ainda maior de críticas e acabou forçando seu afastamento completo das redes sociais e de suas funções na empresa. A resposta polêmica de Andy também teve repercussões internas. Dentro da própria empresa, executivos e investidores ficaram preocupados com o impacto que suas declarações poderiam ter sobre a imagem corporativa. As investigações e revelações corporativas que emergiram após o escândalo do beijo entre Andy Byron e Christian Cabot se tornaram um ponto de virada que transformou um drama conjugal em um caso de repercussão empresarial e legal de proporções inesperadas. Inicialmente, o vídeo que mostrava o flagrante parecia limitado ao âmbito pessoal, mas bastou que a imprensa e os investidores começassem a conectar os pontos para que novas suspeitas viessem à tona e o caso adquirisse uma dimensão muito maior. A empresa de Andy, até então celebrada por sua ascensão meteórica no setor de tecnologia e seu trabalho inovador com soluções de privacidade digital, se viu repentinamente sob um microscópio,
com jornalistas e órgãos reguladores analisando cada detalhe de sua gestão. A primeira grande descoberta feita por veículos de comunicação investigativos foi o padrão recorrente de viagens corporativas que coincidiam estranhamente com períodos de feriados prolongados e datas românticas. Registros internos revelaram que Andy e Christine haviam participado juntos de diversas conferências e eventos em cidades conhecidas por seu apelo turístico, mas em muitas dessas ocasiões não havia registro público de reuniões oficiais. A partir daí, surgiram evidências de que hotéis de luxo, jantares caros e até voos fretados utilizados pelo casal teriam sido pagos com fundos da própria empresa, sob justificativas de reuniões estratégicas que nunca foram devidamente documentadas. Essa revelação imediatamente levantou suspeitas de uso indevido de recursos corporativos, algo que poderia configurar má conduta administrativa e até crime financeiro dependendo do enquadramento legal. A situação se agravou quando fontes internas começaram a falar, muitas delas sob anonimato, fornecendo relatos que apontavam para um favorecimento em comum dado a Christine dentro da estrutura corporativa. Embora oficialmente ocupasse um cargo de assistente executiva, ela tinha acesso privilegiado a reuniões reservadas do conselho e a informações estratégicas que normalmente só estariam disponíveis para diretores seniores. Alguns colegas afirmaram que decisões importantes pareciam ser influenciadas por ela de maneira desproporcional ao seu cargo, alimentando especulações de que o relacionamento com Andy não apenas afetava sua vida pessoal, mas também distorcia a hierarquia profissional dentro da companhia. Paralelamente às investigações jornalísticas, investidores começaram a exigir auditorias independentes para avaliar a extensão do possível conflito de interesses. A preocupação não era apenas moral, mas financeira, já que a reputação da empresa era um de seus principais ativos e qualquer indício de má conduta poderia afetar diretamente seu valor de mercado. O simples rumor de que recursos corporativos teriam sido desviados para fins pessoais resultou em uma queda significativa nas ações, intensificando a pressão sobre Andy e o conselho administrativo. Em meio a esse cenário, autoridades reguladoras do setor de tecnologia também iniciaram análises para verificar se havia violações de normas de governança corporativa ou de transparência com os acionistas. A empresa, que se orgulhava de oferecer soluções de segurança e confiança para seus clientes, agora era vista como incapaz de manter esses mesmos princípios internamente. Esse contraste aumentou ainda mais o interesse público no caso e transformou a narrativa de um escândalo amoroso em um debate sobre integridade empresarial. À medida que novas informações surgiam, tornou-se evidente que a relação entre Andy e Christine não havia começado recentemente, como ele havia insinuado em suas declarações públicas, mas se estendia por um período maior, possivelmente sobreposto ao casamento com Meghan e a importantes decisões corporativas. Essa linha do tempo levantou dúvidas sobre a imparcialidade de promoções, contratos e parcerias fechadas durante aquele período. Também chamou a atenção o fato de que a jovem assistente havia subido de posição de maneira muito rápida e com pouca explicação formal, algo que reforçava as acusações de nepotismo velado. O vazamento de relatórios internos trouxe à tona detalhes ainda mais comprometedores, como aprovações de despesas sem justificativa clara e registros de reuniões que nunca ocorreram, mas foram contabilizadas para fins de reembolso. Jornalistas especializados em negócios apontaram que tais práticas, se comprovadas, poderiam abrir caminho para processos por parte de acionistas que se sentissem lesados, além de investigações criminais por fraude corporativa. Dentro da própria empresa, o clima era de desconfiança e tensão. Funcionários que antes viam Andy como um líder inspirador começaram a questionar sua conduta e a se distanciar de sua gestão. Reuniões emergenciais foram convocadas para conter danos e redesenhar protocolos internos de auditoria e ética, mas o estrago à reputação já estava feito. Cada nova manchete ampliava o desgaste e afastava parceiros comerciais que temiam associar sua imagem a uma marca em crise. O aspecto mais irônico de toda essa situação era que a companhia, construída sobre o ideal de proteger dados e oferecer privacidade, se via incapaz de proteger a própria intimidade de seus executivos e estava agora exposta de maneira brutal. A ascensão pública de Meghan Byron após o escândalo foi um dos desdobramentos mais surpreendentes de toda a história, porque ela começou como uma figura totalmente anônima fora do círculo corporativo, em questão de dias, se transformou em símbolo de força, resiliência e dignidade. Antes do flagrante, Meghan levava uma vida discreta, focada na família e distante das aparições públicas que normalmente cercavam a rotina de um bilionário do Vale do Silício.
Sua trajetória como ex-advogada ambientalista e mãe dedicada passava despercebida para a maior parte do público, mas o impacto emocional do vídeo, principalmente a maneira como ela escolheu reagir à traição, a catapultaram para um status inesperado de figura inspiradora. O que marcou profundamente o imaginário coletivo foi o silêncio de Meghan nos dias seguintes ao escândalo. Enquanto Andy se apressava para justificar suas ações e Christine desaparecia das redes, ela manteve uma postura serena e calculada, sem recorrer a entrevistas, sem publicar mensagens vingativas e sem expor detalhes íntimos da relação. Essa ausência de reação, longe de ser interpretada como fraqueza, foi vista como sinal de autocontrole e inteligência, transmitindo uma imagem de maturidade e força interior que ressoou com milhões de pessoas, especialmente mulheres que enxergaram nela um reflexo de experiências pessoais de dor e superação. Esse comportamento desencadeou um movimento espontâneo nas redes sociais, onde hashtags como Time Meghan se multiplicaram, acompanhadas de mensagens de apoio e solidariedade. Influenciadoras, artistas e até figuras públicas que nunca haviam se pronunciado sobre temas desse tipo começaram a comentar sobre a coragem de Meghan em enfrentar uma exposição tão cruel sem se deixar levar pelo impulso de se defender. A narrativa ao redor dela se tornou tão poderosa que muitos a apelidaram de símbolo de uma nova era de empoderamento silencioso, onde a força não se mede pelo grito, mas pela postura. A ascensão pública de Meghan também se deu por outro fator fundamental. Sua história passou a ser contada não apenas como a de uma mulher traída, mas como a de alguém que havia sacrificado sua própria carreira para apoiar o marido e que agora, diante da ruptura, poderia reivindicar de volta sua voz e sua autonomia. Reportagens aprofundaram sua trajetória como advogada dedicada à proteção ambiental, destacando seu histórico de causas humanitárias e o respeito que ela havia conquistado entre colegas antes de abrir mão da profissão para se dedicar aos filhos. Esse passado nobre reforçou ainda mais a simpatia do público, criando um contraste evidente entre sua vida reservada e a conduta polêmica do marido. Com o avanço do processo de divórcio e das investigações corporativas, Meghan passou de coadjuvante silenciosa a peça central na narrativa do caso. Sua entrada com ações judiciais e a contratação de um dos escritórios mais renomados da Califórnia foram vistas não como um ato de vingança, mas como uma resposta equilibrada e justa, o que aumentou ainda mais o respeito do público por ela. As redes se encheram de comentários que exaltavam sua capacidade de transformar dor em estratégia, lembrando que, enquanto Andy parecia perder o controle da situação, Meghan demonstrava uma calma quase impenetrável. O fenômeno da ascensão pública de Meghan teve reflexos também na forma como marcas e veículos de mídia passaram a enxergá-la. Sem nunca ter dado entrevistas exclusivas ou assinado contratos, seu nome passou a ser associado a valores como integridade, coragem e resiliência. Houve quem sugerisse que ela poderia se tornar porta-voz de causas ligadas à proteção das mulheres e à ética corporativa, embora Meghan, até então, nunca tenha sinalizado interesse por esse tipo de exposição. O simples fato de se manter fiel a si mesma, sem explorar o momento para autopromoção, paradoxalmente fez com que sua imagem se tornasse ainda mais admirada e respeitada. Outro elemento que impulsionou sua ascensão foi o apoio silencioso, mas consistente, que ela recebeu de figuras influentes dentro do próprio setor tecnológico. A queda de Christine Cabot e o impacto que isso gerou na empresa de Andy Byron foram consequências diretas do escândalo que inicialmente parecia restrito ao âmbito pessoal. Quando o vídeo do beijo se espalhou e as primeiras informações sobre a proximidade dela com o CEO vieram à tona, Christine passou de assistente relativamente desconhecida a um dos nomes mais comentados nas redes sociais e na mídia. A reação foi rápida e implacável, pois a imagem dela como profissional passou a ser questionada e sua trajetória dentro da empresa começou a ser vista sob uma nova perspectiva. As pessoas queriam saber como alguém em um cargo considerado secundário havia conquistado tanto acesso a informações estratégicas e participado de decisões que deveriam estar restritas à alta diretoria. A suspeita de favorecimento se espalhou não apenas entre o público, mas também dentro da própria corporação, criando um clima de desconfiança e tensão entre funcionários e executivos. A pressão pública e interna levou Christine a se afastar das redes sociais e posteriormente pedir licença de suas funções. Esse afastamento, longe de ser apenas simbólico, marcou o início de uma série de mudanças dentro da empresa, que se viu obrigada a revisar protocolos internos para tentar restaurar a credibilidade junto a investidores e clientes. Com Christine no centro das acusações de conflito de interesses e uso indevido de recursos corporativos,
A diretoria convocou auditorias independentes para apurar como suas ações estavam ligadas às decisões de Andy. O resultado preliminar dessas investigações indicou que viagens, eventos e despesas que envolviam os dois vinham sendo aprovadas de maneira pouco transparente, o que levantou dúvidas sobre a integridade do processo de governança. O impacto para a empresa foi imediato e severo. As ações caíram de valor em poucos dias, contratos importantes ficaram sob risco de cancelamento e parceiros estratégicos começaram a questionar se valia a pena manter a associação com uma marca que naquele momento era sinônimo de controvérsia. A crise de confiança também se refletiu no ambiente interno. Funcionários relataram queda na moral da equipe, divisões entre aqueles que defendiam a permanência de Andy e aqueles que exigiam sua saída definitiva, e um aumento no número de desligamentos voluntários de profissionais que temiam o desgaste prolongado. Christine, que até então havia sido vista como uma profissional ambiciosa e de rápida ascensão, viu sua carreira despencar quase que da noite para o dia. Sua saída da empresa não foi formalizada imediatamente, mas o afastamento prolongado e a pressão das investigações tornaram seu retorno praticamente inviável. As consequências jurídicas do escândalo e o desfecho incerto que se seguiu transformaram a situação em um processo muito mais complexo do que uma simples separação conjugal. Quando Meghan Byron decidiu romper o silêncio e entrar oficialmente com o pedido de divórcio, ficou claro que ela não estava disposta a limitar a disputa a questões emocionais ou familiares, mas pretendia levar adiante uma batalha legal que poderia atingir o coração da empresa fundada por Andy Byron. O processo incluía não apenas a divisão de bens acumulados ao longo de quase 2 décadas de casamento, mas também uma investigação detalhada sobre o patrimônio do casal e sobre possíveis irregularidades cometidas por Andy durante sua gestão. A equipe de advogados de Meghan, considerada uma das mais renomadas da Califórnia, passou a reunir provas que iam desde registros de viagens e transações financeiras até correspondências internas da empresa que poderiam demonstrar o uso de recursos corporativos para fins pessoais. Essas informações, além de servirem para reforçar seu direito a uma compensação financeira justa, poderiam desencadear investigações paralelas por órgãos reguladores e abrir espaço para processos de acionistas que se sentissem lesados pela conduta do CEO. Andy, por sua vez, tentou se proteger adotando uma estratégia agressiva de defesa, buscando provar que sua vida pessoal e sua atuação profissional não se misturavam e que as acusações de mau uso de recursos eram exageradas. No entanto, a pressão da opinião pública, combinada com o escrutínio minucioso de investidores e jornalistas, enfraqueceu sua posição e levou o conselho administrativo a afastá-lo temporariamente do cargo para evitar danos maiores à imagem da empresa. O desfecho do divórcio e das investigações corporativas permaneceu indefinido por meses, com cada nova audiência trazendo revelações que reacendiam o interesse público e alimentavam teorias sobre o que poderia acontecer a seguir. Havia a possibilidade de um acordo extrajudicial, que poderia encerrar o processo de maneira mais rápida e silenciosa, mas as duas partes pareciam dispostas a prolongar a disputa, cada uma buscando proteger seus interesses e sua reputação. Enquanto Meghan buscava reconhecimento por anos de dedicação familiar e justiça diante da traição pública, Andy tentava preservar o controle sobre a empresa que construiu e evitar que o escândalo pessoal destruísse completamente sua carreira. A incerteza sobre o futuro da companhia aumentava à medida que investidores aguardavam os desdobramentos do caso para decidir se manteriam ou não seu apoio. Analistas do mercado de tecnologia apontavam que, mesmo que Andy conseguisse provar inocência em relação às acusações corporativas, a simples percepção de má conduta já havia causado danos irreparáveis à marca. Do outro lado, Meghan passava a ser vista não apenas como ex-esposa traída, mas como figura central em um processo que poderia redefinir padrões de responsabilidade e ética dentro do setor empresarial. A cada movimentação judicial, novas camadas do caso eram reveladas, e o público acompanhava como se fosse uma série dramática, dividindo opiniões sobre qual seria o destino de cada um dos envolvidos.